I have a dream. Eu tenho um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu não consigo respirar. Uma nação não pode ficar dividida contra si mesma. Como você deve ter acompanhado nas últimas semanas, várias emissoras de TV nacionais e internacionais, assim como outros veículos de comunicação e redes sociais em geral, mostraram vídeos de manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Essas manifestações acabaram lembrando um duro passado de perseguição racial nos Estados Unidos. E para você entender melhor essa história toda, meus queridos Homo sapiens, fique até o final do vídeo. Já fideliza aí com aquele like, se inscreva no canal e nos siga também no Instagram. Você não tem nada a perder com isso. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e esse é o The Humanoid. Produção, solta a vinheta. Esse difícil passado para os Estados Unidos começa ainda no período colonial, ainda na fase onde, infelizmente, a história da América como um todo, entre os séculos XV e XVI, passou por um longo processo de domínio europeu, conhecido como as Grandes Navegações, que é o que vai dar base para a formação dos domínios coloniais para esses países. O continente americano ele acabou ficando conhecido como um novo mundo, por suas grandes potencialidades a serem exploradas. Quando o sistema colonial se iniciou, a forma mais comum de exploração era baseada no sistema de plantation, que dependia de mão de obra escrava oriunda do continente africano. O terrível tráfico negreiro, que durante mais de 300 anos trouxe centenas de escravos para o continente americano. E, aliás, sobreviveram e resistiram bravamente às condições desumanas que lhes eram forçadas. As elites americanas, que por consequência eram influenciadas pelas elites europeias, uma espécie de clone mal feito, um clone defeituoso, acabaram ambas vivendo suas vidas acreditando que a pele branca era superior à pele negra. Vários filmes e documentários retratam essa condição. Eu vou citar aqui como indicação para você assistir 12 anos de escravidão, para relembrar o passado colonial, Django Livre, para o momento de expansão dos Estados Unidos, e filmes de contextos mais recentes como A Outra História Americana e Corra. Nos Estados Unidos, essa mentalidade escravista, ela vigorou mais nas colônias do Sul, ainda no período de formação das 13 colônias no período colonial. Lembrem que nas colônias do Norte, os líderes dessas colônias tinham uma mentalidade mais burguesa e, com o passar do tempo, acabaram adotando o trabalho livre como forma de absorção de um mercado consumidor que estava em ascensão não só na região colonial, como os produtos oriundos da Inglaterra que necessitavam desse mercado consumidor. No Sul, a mentalidade desenvolvida era baseada no escravismo por conta das grandes plantações. Lembrem do sistema de plantation, que necessitava de uma produção de monocultura, cultivos de um produto único em latifúndios gigantescos. E esses latifúndios, eles absorviam a mão de obra escrava que vinha do continente africano e de outras regiões do mundo também. Só que o tempo ele foi passando e a disputa entre as colônias do Norte e as colônias do Sul foram quase que suspensas momentaneamente por conta das batalhas por independência dos Estados Unidos. Mas logo depois retornariam após esse processo. No ano de 1861 começou uma grande guerra civil nos Estados Unidos, também conhecida como Guerra de Secessão, que se estendeu até o ano de 1865. Adivinha só, um dos grandes motivos para o início dessa guerra
foi a vitória de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos. E ele tinha uma proposta política de pôr um fim à escravidão, lançando em 1862 a Proclamação de Emancipação, que acabava com a escravidão nos Estados Unidos. Ela só vai entrar em vigor a partir de 1863, e isso aconteceu em meio já à Guerra Civil. E aí os estados do Norte até que aceitaram essa ideia, aceitaram melhor, mas os estados do Sul com certeza não. E isso foi o suficiente para matar mais de 600 mil pessoas em uma guerra civil. Outros números dizem que os dados de morte passaram de 1 milhão entre soldados e civis. As batalhas ocorreram entre as tropas do Norte, conhecida como a União, contra as tropas do Sul, conhecida como os Confederados. No fim, o Norte acabou vencendo e a escravidão finalmente acabou em todo o território dos Estados Unidos, quando em 1865 foi aprovada a 13ª Emenda Constitucional. Aí sim, oficialmente, a escravidão acaba, mas o racismo não. O próprio presidente Lincoln ele foi assassinado, comemorando a vitória, no dia 15 de abril de 1865, em um teatro em Washington, por um ator e sulista inconformado com a derrota dos confederados. Seu nome era John Wilkes Booth. Esse crime ocorreu há 155 anos, mas o ódio racial nos Estados Unidos continuou durante todo esse tempo, a ponto do Congresso norte-americano aprovar o maior absurdo de todos. Entre 1877 e 1964, foram lançadas as leis de segregação racial. Um exemplo disso são as leis de Jim Crow, que exigiam instalações separadas para brancos e negros em todos os locais públicos, nos estados que faziam parte dos antigos Estados Confederados, lá ainda da Guerra de Secessão, a Guerra Civil. E foi justamente nesse intervalo de tempo, entre 1865 e 1964, que grupos ligados à supremacia racial branca, como por exemplo a terrível Ku Klux Klan, que perseguia e matava pessoas negras nos estados do Sul, e o ódio também era destilado contra imigrantes e judeus. Então me diga, quem é que legitimava tudo isso? Pense bem, quem é que dava poder para os supremacistas raciais pegarem ali e impor o seu modo de visão totalmente racista? E eu te dou essa resposta. Era o Estado norte-americano. Era ele quem apoiava essa carnificina. Imagine só um mundo odioso, onde bares, escolas, universidades, ônibus, praças, clubes de dança e todos os outros espaços públicos e privados dividindo pessoas por conta da cor da pele. Produção, você assiste o Todo Mundo Odeia o Chris? Com certeza. É bom, não é, o seriado? Muito bom. O Todo Mundo Odeia o Chris é um dos maiores exemplos de luta contra o racismo nos Estados Unidos. Tem gente que pensa que é brincadeira, produção, aquele seriado ali. Muito bom. Eu era o único cara negro no ônibus. E ninguém sentava do meu lado. Ninguém mesmo. Não. E foi nesse cenário todo de ódio racial que movimentos sociais importantes, como os Panteras Negras, que iniciaram as lutas pelos direitos civis para que as populações negras nos Estados Unidos finalmente pudessem ser tratadas como cidadãs. Nessa luta, ativistas como Martin Luther King ganharam bastante respeito e notoriedade, mas infelizmente acabaram pagando com a própria vida. Lembrem que no dia 4 de abril de 1968, Martin Luther King, ou Dr. King como era chamado, ele acabou sendo assassinado. As leis de direitos civis só vão ser adotadas de fato em 1964, onde a população negra vai ser tratada legalmente como cidadã. Mas aí eu lanço uma pergunta. Forçar a população legalmente a amar uns aos outros, será que vai ter uma resposta rápida e imediata? Com certeza não. A lei foi promulgada, porém o racismo persistiu. A lei ela teve sua proposta iniciada pelo então presidente John Kennedy, em seu pronunciamento em junho de 1963, no qual ele pedia que fosse criada uma legislação capaz de, abre aspas, dar a todos os americanos o direito de serem servidos em todas as instalações abertas ao público, como hotéis, restaurantes, teatros, lojas e estabelecimentos similares. E ainda para, abre aspas, reforçar a proteção ao direito de voto. E adivinha só,
O que foi que aconteceu com o presidente Kennedy no mesmo ano? Ele foi assassinado. Então, perceba que o que aconteceu com George Floyd, recentemente, aí em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos, é fruto de um passado terrível, um passado assustador. E eu poderia citar aqui também o que aconteceu recentemente com Daniel Prude, mas em um exemplo de assassinato cometido por policiais nos Estados Unidos. Eu poderia citar também Rodney King em 1991, ou talvez o grupo de supremacistas brancos em Charlottesville em 2017 gritando "Viva o poder branco". Olha só que absurdo em pleno século XXI. Então é isso, meus queridos Homo sapiens, esse é o histórico que você precisa entender para compreender o racismo estrutural nos Estados Unidos. É algo muito recente, é um passado muito recente. Se livrar dele vai ser uma luta ainda talvez secular. Nós temos ainda décadas e décadas de luta contra este passado terrível. Eu espero que vocês tenham aprendido a lição, tenham aprendido a mensagem que eu tentei passar aqui hoje. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.